Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariane Martins, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas São Gervásio. E estou aqui mais uma vez com vocês, iniciando um novo trabalho. Já começo falando que eu estou extremamente feliz por a gente estar junto mais uma vez, trazendo mais um estudo sobre questões da mente, sobre transtornos da mente. E eu vou começar a projetar minha tela antes que eu fale toda a minha introdução sem mostrar para vocês aqui o nosso material de hoje, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Então, gente, a gente vai começar hoje, tá? O nosso novo estudo sobre o transtorno da mente, que é o transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido popularmente como TOC, né? A sigla T de transtorno O obsessivo, C compulsivo, TOC, num livro chamado Mentes e Manias, também da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Então, a gente finalizou no mês passado um outro livro dessa autora, que é uma psiquiatra especialista, né, nessa questão de transtornos da mente, uma autora também bastante consolidada, que traz muitos ensinamentos. A gente finalizou no último mês o estudo sobre mentes que amam demais, o jeito borderline de ser, e hoje a gente está iniciando o estudo do transtorno obsessivo compulsivo baseado nessa obra da doutora Ana Beatriz. E o funcionamento desse estudo, tá, gente? Hoje é uma aula introdutória, tá? Então, a gente vai falar da dinâmica desse estudo, vai falar um pouquinho do prefácio desse livro, que fala por trás um pouco da motivação, da razão de existir desse livro, e uma introdução do tema. E a gente vai começar a pincelar e a entender o que é de fato toque e quais tipos gerais de problema ele gera naqueles que têm o transtorno e nos familiares, amigos e pessoas queridas que cercam aquele que tem a enfermidade. Então, a gente vai fazer uma aula introdutória e o funcionamento desse estudo vai ser muito similar ao que aconteceu no livro anterior, ou seja, é um estudo por mês, sempre na última quinta-feira do mês vai ser disponibilizado no canal do Greg no YouTube. E eu já sempre falo isso para vocês, que esse aqui é um espaço aberto de troca, de opinião, de dúvida, de um conhecimento complementar, como eu vim falando em todo o livro anterior. Eu não sou especialista do assunto, quem é especialista é a doutora Ana Beatriz. Recomendo demais que vocês leiam também as obras que a gente traz aqui para reflexão, porque tem muito conhecimento envolvido, tem muitos detalhes que eu não conseguiria para passar num vídeo aqui para vocês, mas recomendo demais a leitura da obra. O que a gente tenta fazer é ser um facilitador das mensagens que estão aprofundadas no livro. Então, a gente vai fazer essa mesma dinâmica agora no Mentes e Manias, sempre na última quinta-feira do mês, e fiquem à vontade para trazer quaisquer pontos que vocês achem válidos. Mais uma vez, obrigado, porque tem para quem está aqui comigo. E agora eu vou entrar no livro, tá? Ah, uma observação importante que eu até esqueci de comentar. Como eu falei, hoje é uma aula introdutória, e esse livro é composto por 14 capítulos. Então, a dinâmica vai ser: cada aula vai ser abordado 2 capítulos, então a ideia é que a gente comece agora em abril com essa introdução, e a partir de maio a gente comece 2 capítulos por mês. Então, a gente vai totalizar aí mais 7 encontros, além desse daqui de hoje. Então, a previsão de término desse estudo é em novembro, tá? Novembro de 2023, só para vocês se organizarem, também quem quiser ir acompanhando, já estudar esses capítulos antes da nossa aula, tá bom? Então, vou entrar aqui na nossa introdução e falar um pouquinho do prefácio dessa obra. Esse daqui é um trecho do livro que eu retirei mesmo. Desculpa pela tosse, tá, gente? Mas esse é um trecho do livro que eu retirei e que fala, né? Na verdade, é uma terceira pessoa que escreve esse prefácio e fala: como a doutora Ana Beatriz diz, os conhecimentos têm de sair das prateleiras dos especialistas e chegar aos sofredores. Aliás, muitas coisas guardadas por falta de conhecimento passaram a ser encaradas de outra maneira com os recursos atuais da medicina. E eu trouxe esse trecho porque, particularmente, esse trecho me toca bastante.
Quem me conhece, quem convive comigo, já com certeza me ouviu falar de uma forma de pensar mesmo, que eu acho que eu aplico em todos os campos da minha vida, que é você só trata aquilo que você sabe que tem. Então, a minha teoria a minha crença, que eu de fato acredito, sobretudo na vida, tá, pessoal? É que é muito melhor você saber do que tem algo, mesmo que esse algo não seja algo bom, que seja algo difícil, algo que traga dor, é muito melhor você saber que tem, porque uma vez que você saiba que você tem aquele algo, você tem possibilidade de buscar um tratamento, buscar ajuda, buscar ferramentas que tragam bem-estar e qualidade de vida. Então, isso é uma coisa que eu de fato acredito para a minha vida, e é a primeira mensagem do livro. Então, eu já comecei muito, muito impactada, porque é literalmente o que ela traz aqui. O conhecimento ele precisa sair daquele lugar só dos especialistas e chegar até o grande público, eu, vocês, as pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente consiga, muitas vezes, entender um pouquinho do que passa dentro da gente mesmo e para que a gente possa combater os preconceitos que a sociedade tem por falta de conhecimento. Então, hoje a gente tem muitos avanços na ciência, muitos avanços na medicina, e se abrir aos tratamentos que existem, perpassam para a gente entender o que existe de transtornos da mente e para a gente vencer qualquer tipo de preconceito que outrora existiam, sabe? Então, acho que isso é muito importante e me toca bastante em qualquer conteúdo. E ela já abre o livro falando disso. E o segundo trecho aqui, tá, gente? Eu trouxe aqui, até para vocês poderem ler também, mas mais do que ler o texto, é falar um pouquinho que nesse prefácio ele fala sobre a atratividade do tema. Como eu falei, quando a gente fala de sair dessa prateleira dos especialistas e chegar no público em geral, é uma qualidade da autora, que também é uma especialista do tempo, trazer esse conteúdo de uma forma com uma linguagem mais popular, mais de fácil entendimento, e não uma linguagem tão técnica. Porque você precisa despertar o interesse desse grande público, que muitas vezes tem uma resistência ao tema, tanto pela dificuldade, né, dos termos médicos especializados, quanto por um preconceito, e trazer esse tema de uma forma leve, despertando o interesse, é muito importante. Ela consegue fazer, eu senti muito no livro anterior que a gente estudou, e já comecei a ler, eu já tinha lido esse livro há um tempo atrás, estou relendo aqui para trazer esse estudo, e ela consegue fazer isso muito bem. E trazendo isso num transtorno, gente, que é um transtorno muito comum. Vocês vão ver que esse livro já tem 20 anos, e há 20 anos atrás já havia uma noção de que cerca de 4% da população do mundo tem esse transtorno. Isso significa dizer que 4 a cada 100 pessoas apresentam transtorno obsessivo compulsivo. Então, tem muita gente em dor, tem muita gente em sofrimento que nem consegue colocar em palavras essa dor, essa dificuldade. Então, é algo muito comum. E trazer esse conhecimento faz muita diferença na vida de muita gente, sabe? Porque traz compreensão, traz o entendimento de que existe ajuda, de que existe tratamento para aquilo. Então, ela populariza e difunde um conhecimento que faz o bem para muita gente. Então, acho que essas são dos grandes motivadores da série de transtornos mentais que a doutora Ana Beatriz traz, e que, em especial, também nesse livro está muito reforçado. E eu vou trazer a introdução, tá? Começando falando de forma geral, sobre essa obra. Ela foi um livro que começou a ser concebido lá em setembro de 2003, né? A ideia do livro surgiu nessa época, e ele foi, enfim, publicado logo depois, então já fazem 20 anos, de modo que houveram ainda mais avanços na ciência, mais avanços na medicina. Então, isso é algo muito positivo aqui. Ao longo da obra, vocês vão ver quantos caminhos existem. E na ciência, 20 anos trazem muitas outras ferramentas, muitas outras possibilidades. Então, a boa notícia dessa introdução gera muita dor, gera muito sofrimento, mas há meio de tratar e ter uma qualidade de vida sensacional. Essa é a primeira grande boa notícia desse livro.
E falando aqui, ele foi o segundo livro da autora, eu acho que a gente ainda vai ver muitos outros aqui nessa série de estudos. O primeiro que ela publicou não foi o primeiro que a gente trouxe, mas o primeiro que ela publicou aqui foi o Mentes Inquietas, que fala um pouquinho de entender o mundo das pessoas que são distraídas, impulsivas e hiperativas. Esse do transtorno obsessivo compulsivo é o segundo livro essa obra, né, dessas obras da autora sobre transtornos da mente. E o objetivo dele é muito similar, que é basicamente informar sobre um determinado comportamento que é de origem de um funcionamento mental específico, de algum transtorno mental, e disponibilizar, como a gente veio falando já no slide anterior, esse conhecimento a todos para buscar um entendimento daquilo que existe, uma busca adequada, uma busca correta pelos tratamentos que a medicina já oferece. E aí, gente, ainda nessa introdução, agora que a gente já falou um pouco da razão de ser dessa obra, um pouco do contexto, a gente entra na introdução ainda no que é o transtorno obsessivo compulsivo, ainda num tom de uma pincelada geral. A gente com certeza vai aprofundar bastante ao longo dos 14 capítulos desse livro, mas a gente começa falando um pouquinho sobre o transtorno obsessivo compulsivo, que é, primeiro, esse item aqui. Quem vive com toque costuma ter consciência de que tem alguma coisa que não está legal, de que tem algumas ideias, alguns pensamentos muito recorrentes, aparentemente sem sentido, mas que trazem muita dor e uma necessidade de executar vezes sequenciais para evitar alguma possível consequência desastrosa. Então, quem tem esse transtorno, no geral, costuma ter consciência e julgar as próprias ideias, as próprias sensações como coisas bobas, idiotas, ridículas, absurdas, que só pelo descritivo já dói, né, gente? Quando você fala em algo absurdo, ridículo, bobo, idiota, olha o peso que essas palavras têm. Imagina alguém que já está sofrendo com transtorno, sofrer com o próprio auto-julgamento, o próprio julgamento do que aquilo aparentemente sem sentido, mas que a pessoa sente uma necessidade de fazer. Então, ao sofrimento da execução daquele transtorno, daquela obsessão compulsiva, e ao sofrimento da sua própria percepção de que algo não está legal e algo não faz sentido. Então, vira um sofrimento duplo, sabe, para aquele que tem transtorno. Ainda nessa linha, como você tem uma visão bastante crítica, ou seja, você tem consciência de que alguma coisa não está adequada, não está equilibrada, você começa a ir para uma linha de que você não quer expor. Porque se até você está se julgando errado, se até você está com preconceito naqueles pensamentos que você não vê uma razão de existir, você tem muita vergonha da exposição e do julgamento alheio. E aí aquela dor é triplificada. Um, pela ação, dois, pelo seu próprio julgamento, e três, pela sua solidão naquela dor, pela vergonha de se expor. Vocês vão vendo o peso que as coisas vão tendo, né? E aí, embora seja um transtorno relativamente comum, né, a gente falou em 2003 já atingia 4% da população mundial, 4 a cada 100 pessoas. Então já era um transtorno muito comum, mas muito pouca gente tinha informação de quem é tratado. E aí você une, né? Aí você tem vergonha de expor no que você não expõe, você não busca ter acesso à informação, você não permite que os outros te ter esse acesso, e muitas vezes você não tem o tratamento medicamentoso, psicoterápico, muitas vezes em conjunto, que precisa ter para que você encontre o equilíbrio. Então, assim, trazer essa informação, ter essa informação de que é algo controlável, é muito importante e é o início de um caminho de muito mais paz para quem tem esse transtorno. E para a gente fechar essa introdução, achei muito interessante essa reflexão que a doutora Ana Beatriz trouxe, que ela fala, na verdade, quem sofre de toque, ele tem pensamentos muito desagradáveis que gera atitudes que são incontroláveis e repetitivas para aliviar os seus temores. Então é como se fosse assim, eu tenho um pensamento muito negativo sobre algo. Ah, vamos supor, tá, gente? Um exemplo, a gente vai aprofundar um dos capítulos. Ah, eu entendo que vai ter alguma consequência muito ruim se eu não lavar a mão 10 vezes. E aí,
conscientemente eu sei que aquilo não faz sentido, mas é que não fica martelando, vai acontecer aquilo, mas se você não fizer, vai acontecer aquilo que você teme. E aquele pensamento faz com que você execute uma ação de modo incontrolável e repetitivo, no nosso exemplo, lavar a mão 10 vezes, para você potencialmente evitar um pensamento, um temor que está aí na sua cabeça martelando, pressionando, e que você não quer que se concretize. Então, esse ciclo, ele se repete diversas e diversas vezes, em quantidades e frequências e em campos diferentes. Mas o padrãozinho de tenho um temor, acho que executar algo de forma repetitiva e compulsiva vai evitar aquele meu temor de se concretizar, faz com que esse ciclo desse transtorno obsessivo compulsivo ganhe corpo, ganhe peso, ganhe frequência. Então, ela fala, na verdade, em algum nível, e a gente falou isso também bastante no livro anterior, em algum nível, todos nós temos desequilíbrios no nosso funcionamento mental. Mas o que caracteriza principalmente as pessoas que têm esse transtorno é em relação à quantidade de vezes que esse ciclo acontece. Entende? É uma coisa muito mais quantitativa do que qualitativa. Porque essa frequência, essa intensidade vem com um sofrimento mental associado que é muito bom. Então, assim, realmente o diferencial é esse, da quantidade, da frequência, da intensidade e do tamanho da dor e do sofrimento mental. Pessoal, é essa nossa aula de hoje. Como eu falei, tende a ser uma aula mais curtinha, mas é para a gente não misturar os assuntos. Hoje a gente está introduzindo, falando do porquê do livro, começando a falar sobre o transtorno, e aí na próxima aula a gente entra de fato nesse estudo, nesse material, que eu espero que vocês gostem bastante. Muito obrigada por quem está comigo de novo nesse segundo estudo sobre os transtornos da mente. Muito obrigada para quem está chegando agora nesse segundo estudo e acompanhando pela primeira vez. É realmente algo muito gratificante ter vocês aqui. E eu espero nem que seja ajudar um pouquinho, ser uma ferramenta, um instrumento para ajudar a trazer essas reflexões dessa obra tão rica da doutora Ana Beatriz. Muito obrigada, um grande beijo a todos vocês e a gente se encontra de novo no próximo vídeo.